Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Aqui é a pastora Luzinete, tá bom? Do canal Segredinhos da Vovó. Eu sou a pastora que amo cozinhar, que faço artesanatos, que faço de um tudo dentro da minha casa. Mas hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração, que se encontra no livro de Esther. Em Esther 2, de 7 diz assim: Esta Este criará a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha nem pai nem mãe. Era moça bela, de parecer, e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Amém? Deus, eu te dou louvor, eu te glorifico. Eu te peço a Deus que o Senhor venha ser comigo. Nós te agradecemos por esta noite que se passou e por esse dia que se inicia. E te peço, Senhor, que o Senhor me usa. Fala comigo, Espírito Santo, fala com quem vai me ouvir. Que a tua graça, que a tua glória, que a tua misericórdia se manifesta nas nossas vidas. Eis-me aqui como vaso, preciso de ti. Em nome de Jesus. Essa aqui é um livro de Esther. Quem era Esther? Esther era uma jovem que tinha tudo para dar errado. Esther tinha tudo para dar errado porque Esther era uma menina órfã, sem mãe, sem um pai. Seus pais foram mortos por amalequitas num momento, e ela era uma criança que não tinha aparentemente ninguém. E quando eles vinham, além disso, eles eram o que? Escravos. Eles vieram da Babilônia. E eles vieram ali em Suzã. E ela foi criada por quem? Pelo seu tio Mardoqueu. Porém, Esther, ela era uma criança escolhida. Por quê? Porque todos que tinha sido abandonado poderia ter um destino diferente. Esther era órfã de pai e de mãe, não tinha ninguém. Porém, Esther era uma criança que foi escolhida por Deus. Ela nasceu num lugar especial. Ela tinha um pai e uma mãe que o amava, que cuidava dela, que ensinou os princípios de Deus, que ensinou a palavra de Deus para Esther. E Esther, ela podia ter dado errado, mas o que aconteceu? Esther, ela guardou a palavra dentro do seu coração. Quando os pais de Esther foram mortos, Esther foi trazida para a casa de seu tio. O seu tio a tomou como filha e ele a criou como filha. Mas Esther, ela poderia ter escolhido um outro lado da vida. Ela poderia ter se colocado como vítima. Ninguém gosta de mim. O Deus dos meus pais não cuidou deles. Mas Esther não fez isso. Esther pegou todo aquele carinho, todo aquele amor que ela tinha dentro do coração dela e ela continuou acreditando em Deus, mesmo sabendo que aqueles homens mataram seus pais. Talvez na mente de uma criança ela poderia ter falado, não, Deus poderia ter guardado, Deus poderia ter feito, e Deus não fez, porque Deus não liga para nós. Hoje em dia nós estamos vivendo essa geração de pessoas insatisfeitas, que as coisas não acontecem do jeito que ela quer, da forma que ela quer, no momento que ela quer. Ela se torna uma pessoa que fica só reclamando, murmurando e colocando a culpa em cima de alguém. Ali, Esther, ela poderia ter colocado a culpa em Deus, que Deus não cuidou da família dela, mas Esther não fez isso. Esther agarrou a oportunidade, ela agradeceu a Deus porque ela tinha alguém por ela tinha alguém que ia cuidar dela, e ela aprendeu a o que? Ouvir o seu tio. E ela passou ali ser a filha que o tio não tinha.
porque a palavra não relata sobre a família de Mardoqueu, só relata sobre a vida de Radassa. Não que ele não tenha família, mas não tem notícia. E o que aconteceu? Ele criou a sua filha com o maior capricho, com o maior cuidado, dentro da palavra de Deus, porque ele era um conhecedor, ele era um praticante. Radassa tinha tudo para dar errado, e Radassa fez o que era certo, porque ela ouviu. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós não ouvimos as pessoas que nos instruem, nós não ouvimos os nossos pais, não ouvimos as nossas autoridades, não ouvimos os nossos professores. Cada um hoje quer andar nos seus caminhos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Em nenhum momento para perguntar a Deus: será que esse sonho é o seu sonho? Será que a minha vontade, aquilo que eu vou fazer, é verdadeiramente a sua vontade, Senhor? Muitas vezes andamos nos nossos caminhos e não queremos opinião de ninguém. Quando você não quer opinião de ninguém, quando você não ouve os mais velhos, quando você não obedece a palavra de Deus, quando você não ouve, a sua tendência é chorar, a sua tendência é perecer. Eu teria tudo para dar errado. Eu, pastora Luzinete, eu tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor veio com a sua infinita misericórdia e mudou a minha história. Sabe por que Deus mudou a minha história? Porque eu parei para ouvir, mesmo não querendo obedecer, eu obedecia. Mesmo achando que estava errado, mesmo assim eu obedecia. Porque eu teria tudo para dar errado. Eu nasci de uma família não muito ajustada. Também não vou falar que ela era totalmente desajustada, que ela não era, mas ela não era uma família que foi os projetos de Deus. Foi o caminhar. A minha mãe andou nos seus caminhos e chorou muito devido ter andado nos seus caminhos. Por quê? Ela era uma criança criada sem pai, sem mãe, sem casa, sem família. Então ela tinha tudo para dar errado. E ela foi criada de casa em casa, de família em família, de doméstica. Vamos falar na linguagem de hoje, o que o povo iria dizer, o que as autoridades iam dizer, que o conselho tutelar ia dizer que ela era uma escrava branca. Por quê? Ela era uma criança, desde 9 anos, que trabalhava de casa em casa, de doméstica. Então ela não tinha um lar fixo, ela não tinha uma família fixa, ela não tinha alguém que dava carinho, que dava amor. Ela simplesmente existia para fazer serviço na casa das pessoas, a troco do quê? De um prato de comida, de uma roupa, de uma casa para dormir. Isso ela fez de muitos e muitas casas, até que ela ficou mocinha, uma moça bonita. E de repente muitos dos patrões acabavam enxergando que ela já não era mais criança, e muitas vezes ela contava que eles iam até o quarto, né, o quarto da doméstica, e ela sempre estava com uma faca na mão, com a garfo, uma faca debaixo do travesseiro. E quando ela vinha, eles muitas vezes iam durante a noite, ela se armava e muitas vezes ela gritava. Aí a patroa não ia arrumar briga com o esposo, dizia que a culpa era dela, que ela que estava se mostrando e que o marido dela jamais ia fazer aquilo, e ali mandava ela embora de uma casa para outra. E assim, quando a minha mãe minha mãe completou 19 anos, a minha mãe conheceu o meu pai. E ela nunca procurou saber quem ele era. Meu pai simplesmente apareceu aquele homem, 14 anos mais velhos, mais galante, bonito, cheiroso, de boa aparência, falava bem, trazia presentes para ela,
conquistou o coração dela. Em nenhum momento ela saiu dos quatro cantos da casa para se informar quem era ele. Ela nunca deu ouvido, ela não foi saber, nossa, mas onde apareceu? Quem é ele? Que família que ele tem? Hoje em dia as pessoas também não fazem isso. As meninas, as jovens, qualquer mulher, homem, gostou da aparência, fica, beija, abraça e depois muitas vezes tem a consequência e não sabe por quê. E foi assim a vida da minha mãe. A minha mãe não procurou saber quem era o meu pai, se envolveu com ele, né? O primeiro namorado, o primeiro homem, a primeira pessoa, aquele que aparentemente demonstrou a ela que poderia dar um lar, que poderia dar uma casa, aquele que já estava fazendo promessas de construir, de ter uma casa, e de repente ele trouxe todos os sonhos que ela tinha vontade de ter, uma família, a família dela, deixar de trabalhar para os outros, ter uma família dela. Porém, em nenhum momento ela foi buscar ajuda, ela pediu conselho, ela não teve ninguém para orientá-la, mas ela poderia sim ter perguntado nome, sobrenome, naquela época era normal você perguntar: onde você mora? Quem são seus pais? E a minha mãe simplesmente se encantou pela aparência do meu pai, pelo galanteio do meu pai, aquele homem bonito, charmoso, né? E ela, o que aconteceu? Ela acabou se envolvendo com ele e acabou engravidando. Depois de grávida, quando ela já apareceu bem gordinha e ela começou a passar na rua e as pessoas perguntou: nossa, você casou? Ela: eu casei. Você tá morando aonde? Eu estou morando ali. E toda alegre que ela tinha, né? Um cômodo, mas era um cômodo dela. Ela tinha uma casa pequena, mas era uma casa dela. E ela toda feliz contando para as pessoas que ela tinha casado. E ali ela contou qual era o nome do meu pai. E ali as pessoas falaram: mas como assim? Mas ele já é casado? Como casado? Não, ele tem uma mulher e 2 filhos que ele acabou de abandonar. E quando a minha mãe chegou em casa totalmente decepcionada, amargurada, porque ele tinha mentido para ela, ele tinha omitido, ele simplesmente não contou que ele tinha sido casado, que ele tinha uma família, que ele tinha 2 filhos pequenos. E quando ela foi questionar, ele falou: não, mas é que a minha mulher ela fez isso, fez aquilo, e ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais a casa de doméstica para voltar. Ela não tinha mais nada, porque agora ela era uma quê? Uma mulher grávida. E por várias vezes, a partir daí, a minha mãe tentou um aborto. Por várias vezes, a minha mãe tentou me abortar. Mas Deus, quando Ele tem um projeto na sua vida e na minha vida, o inimigo não consegue tirar o projeto de Deus. Hoje eu tenho convicção que eu sou um projeto de Deus, que Deus, ele me escolheu no ventre. Quantas vezes eu falava para Deus e Deus trazia essa palavra de Jeremias: eis que eu te escolhi no ventre, já conheci os seus ossos antes dele ser formado. E Deus muitas vezes trouxe essa palavra para minha vida. Por quê? E a minha mãe passou a ser uma mulher amarga, triste, desanimada, uma mulher muito machucada, porque ela não conseguiu perdoar o meu pai. Ela não conseguiu perdoar e o meu pai era viajante, o meu pai engravidou ela, depois ela achou que ela ia ter um marido dentro de casa, e meu pai era viajante, foi embora. Voltou, ela já estava de uns 6 meses de grávida. E depois ele viajou de novo. Quando ele voltou, eu já tinha 3 meses. E quando ele chegou, a minha mãe contava que eu morria de medo dele, porque ele era meio negro. E eu tinha medo dele. E nisso o meu pai já engravidou minha mãe novamente, já foi viajar.
e durante a gravidez ele veio só uma vez, depois ele voltou, meu irmão já tinha nascido e ali já tinha mais uma criança, 2 bebês, ali ele já tinha mais um bebê, um menino, e daí um mês ele engravidou minha mãe e já foi viajar de novo. Então a minha mãe tinha assim muita mágoa, muito ressentimento devido à situação que ela se encontrava. Ela queria uma família e ela só teve filhos porque ela não tinha um esposo. Porque meu pai viajava e ele não estava presente. E aí a mágoa da minha mãe foi crescendo mais. E eu não sei, eu já passei por uma avaliação de um psicólogo muito renomado numa faculdade, né? Uma aluna fez uma entrevista comigo e ele disse que não conseguia acreditar qual o motivo de eu não ter traumas e de eu ser uma pessoa tranquila, de eu não ter traumas, de eu ter passado muita coisa na minha infância, que eu não sei o que eu passei. E até esses dias a minha irmã estava falando para mim, filha, eu não sei por que você não tem memória da nossa infância, porque eu tenho memória da nossa infância. Eu tenho memória de tudo quando eu era criança, até dos meus 3 aninhos. Eu tenho memória das minhas irmãs. Eu não tenho memória. Eu não tenho memória mesmo. Eu lembro de alguns fatos. Eu acho que eu não conheço, não lembro muito desses fatos. É de tanto ouvir a minha mãe falar sobre esses fatos que eles ficaram dentro de mim. Mas não que eu acredito que eu me lembre bem deles. Então eu não tenho memória. Eu não tenho memória do meu irmão, eu tenho memória dele grande, de algumas situações. E eu não tenho memória, mas eu tenho memória, assim, muitas coisas eu ouço, eu ouvi a minha mãe contar, né, que ela sempre falava, essa daí quase me matou no parto. Ela não queria, ela estava dormindo. Isso daí só serve para dormir mesmo, porque até na hora de nascer quase me matou. Depois, com o tempo, eu fui entender que, na verdade, eu não queria nascer. Por quê? Porque eu sabia que ela não me queria. Ela não me queria. Então, eu nasci porque tinha que nascer. Deu os 9 meses, não tinha plano de fugir, não tinha como ficar. E Deus me trouxe ao mundo com muita saúde. Porém, o meu irmão, de tanto tentar aborto, ele já nasceu mais frágil, sempre ficava mais doente, né? E eu tinha tudo para dar errado. Mas eu ouvia o meu pai. Meu pai dizia, não vai fazer tal isso, não vai em tal lugar, você não vai. Muitas vezes eu achava que ele estava errado. Ah, mas onde já se viu? Todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo. Mas você não é todo mundo. E ele falava isso para mim, você não é todo mundo. Já que você não é todo mundo, você não vai. Eu não tenho filha minha para ir nesse lugar. E eu ficava muito brava com meu pai. Eu tinha muita mágoa dele. Mas o que aconteceu? Eu obedecia. Eu tinha dentro de mim, eu posso não gostar, mas eu obedeço. E eu fui obedecendo meu pai, até que eu acabei casando. E eu vim de uma família, de um momento assim, que eu nunca tive um carinho, eu nunca vi a minha mãe pegar nós no colo. Nós éramos em 5 crianças pequenas, ela tinha que trabalhar, ela era muito cuidadosa, ela gostava de pôr a mesa, de fazer o almoço, de colocar tudo arrumadinho. Ela tinha aquilo dentro dela, ela era uma mãe muito presente, de brincar, vamos brincar na rua, vamos brincar com as crianças, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de bete, vamos brincar de bola. Então minha mãe era uma mãe muito presente. Ela não era aquela mãe de pegar no colo, de beijar, de abraçar, de dizer eu te amo, né? Não, mas a minha mãe, ela fazia parte de todos os nossos momentos. Vamos no rio nadar. Quem vai de adulto? Os mídia. E a minha mãe ia.
As mães, ninguém podia ir no rio, a minha mãe podia. E a minha mãe levava toda a molecada na rua. Então a minha mãe era uma mãe que ela me ensinou muito à noite, deitar na cama, sentar todos os seus filhos e contar história de princesa. Até hoje, gente, eu amo história de princesa, a gente ama história de amor, porque eu fui criada, né? Isso faz parte de mim. E eu tinha tudo para dar errado. Vim de uma família com muitos conflitos, com muitas dificuldades. E essa falta de carinho, essa falta de aconchego mesmo, eu falava que eu não ia ser mãe. Eu falava, eu não vou ser mãe, não gosto de criança, não gosto de criança. Eu não gostava de criança porque eu acho que isso já estava dentro de mim, eu não gostava de criança, eu não queria criança. Eu tocava as crianças dentro de casa, eu não me lembro de eu ter ajudado a minha mãe a criar muitos meus irmãos, porque eu me lembro de eu pegar no colo e eu beliscar eles, porque eu não gostava de pegar eles no colo. E eu me lembro que eu era muito triste. Mas eu ouvia tudo que Deus tinha para mim. E quando eu me casei, daí Deus foi transformando a minha vida, eu saí de dentro da minha casa muito nova e fui morar em outra família totalmente diferente. E Deus foi moldando a minha vida, Deus foi moldando o meu coração. E eu quero dizer para você que talvez você também pode vir de uma família desajustada, mas você pode fazer a diferença. Eu sempre falava, o dia que eu tiver um filho, eu vou ser diferente. Eu vou beijar, eu vou abraçar, e eu vou fazer tudo aquilo que a minha mãe me ensinou. Tudo aquilo que a minha mãe fazia comigo, eu fazia com meus filhos. Brincava de casinha, brincava de boneca, ponhava meus filhos assim. Um estudava de manhã, um estudava à tarde, porque eu tinha que dar atenção para os dois. Não podia dar atenção para os dois juntos, porque a minha menina tinha 5 e o meu bebê tinha só 1 mês. Então, eu não poderia demonstrar tanto amor por ele na frente dela. Eu sentia que ela era bem retraída, ela era mais centrada, mais distante. Então, eu tinha que ter o momento dos dois diferenciado. Então, eu sempre gostei que eles, cada um, estudassem no seu horário. E o que tem isso com Esther? Esther, ela foi criada por um tio. Ela poderia ter traumas, ela poderia chorar, ela poderia ser amarga. Não, Esther era uma pessoa doce, amorosa. Ela foi criada diante de Deus, ela obedeceu a seu tio, todas as ordens que ela foi para o palácio, tudo, ela foi obediente a Hegai, aquele que cuidava das mulheres, que preparava, e ele sentiu um amor, um carinho por ela. Por quê? Porque ela era diferente, porque ela transmitia tranquilidade, ela era obediente. Ela poderia estar triste de estar longe da sua família, mas ela estava sendo obediente ao rei e obediente a teu pai. Falou, você vai e fala que o seu nome é Esther e não é Radassa. E ela foi obediente. O que eu quero falar para você, se você for obediente aos seus pais, se você for obediente à sua família, se você for obediente a Deus, se você ouvir, se você querer mudança, se você pode ter vindo de uma família com dificuldades. Eu vim com uma família de dificuldades tão grande que o psicólogo falou como ela não tem memória. Todos os traços no desenho que ela pinta tem todos os traços de uma criança problemática. E ela falou, não, mas ela não é. E ela foi contando se eu tinha filho, qual era, e eu fui relatando tudo para ela. E ele falou assim, nossa, ela é uma pessoa que ela tem uma força, porque ele não cria que eu tinha um Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe, que por muitas vezes minha mãe tentou um aborto, com 2 anos, com 3 aninhos, um trem quase passou em cima de mim. Não passou porque pessoas estranhas viu a minha mãe com 2 crianças no colo e uma vindo lá atrás sozinha. E as pessoas perguntaram, dona, aquela criança é sua? Ela falou, corre porque o trem vai passar em cima. E a minha mãe foi
e a minha mãe me tirou da linha do trem, minha mãe deitou em cima de mim, e ela fala que o trem passou com tanta fúria, né, que ele puxava ela para cima dele, e ali Deus me protegeu. Quando eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, eu me queimei, eu tenho poucas marcas, porque eu era muito nova, e eu tenho marca nessa parte do corpo inteira. Eu queimei em 3º grau, fiquei 3 meses internada, e quando eu fiz 14 anos, eu quase morri. Ai, meu Deus! Afogada. E então eu tenho assim vários, e conforme eu tinha uma certa idade, eu quase morri num acidente de carro. Então assim, o inimigo por várias vezes ele tentou contra a minha vida. Mas Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um projeto. Qual é o projeto? Deus está aqui hoje falando para você que você tem um Deus que te ama, que ele te escolheu, que você pode estar cansada, que você pode estar triste, que você pode estar desanimado, que muitas vezes você acha que nada na sua vida vai dar certo. Mentira. Hoje eu tenho uma vida, hoje eu tenho uma família, hoje eu já estou com 39 anos de casada. E eu tinha um lema quando eu era mocinha, um dia eu vou ser diferente, porque eu achava tanto defeito nos meus pais, eu achava que eles tinham tanto defeito, porque eles não deixavam eu fazer o que eu queria, eles não deixavam eu andar nos caminhos que eu queria. Então eu tinha que andar nos caminhos que eles determinavam. E eu andei nos caminhos que eles determinavam. Só que, gente, é muito incrível. Quando eu me tornei mãe, eu descobri que eles não estavam errados. Eu descobri que meus filhos não podiam ir para qualquer lugar. Eu descobri que os meus filhos não poderiam andar com qualquer pessoa. Eu descobri tanta coisa que era verdade. E com isso, eu tinha o quê? Muita mágoa deles, né? Muita mágoa. E Deus foi tratando com a minha mágoa. A Radassa, ela poderia ter muita mágoa da situação. Mas não, ela não tinha mágoa da situação. Ela se posicionou, ela confiou em Deus. Ela acreditou que se ela estava indo para o palácio, é porque tinha um projeto na vida dela. Se você está aqui me ouvindo hoje, é porque Deus tem um projeto na sua vida. É porque Deus tem algo para você. É porque Deus quer que você ande nos caminhos dele. Ele quer que você ouve a palavra dele. Ele quer que você pratica a palavra dele. Ele quer que você mude a sua história. Eu mudei a minha história. Eu falava que um dia eu iria ser diferente. Eu fui diferente. Tudo, eu coloquei na minha vida tudo aquilo que eu queria que fizesse para mim e que eu não recebi, eu passei a fazer para os meus filhos. E eu passei a ensinar. Quando eu fui para a igreja, quando eu conhecia Jesus, o meu casamento já estava se desmoronando, já estava se desmanchando, nós já estávamos em ponto de separação, eu tinha 25 anos. E quando Deus ele entrou e ele mudou o meu sentimento, ele mudou o meu casamento, ele mudou a minha família. Hoje eu trabalho com famílias desajustadas que estão prontas para se desmanchar. E eu falo, não, Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou a minha vida e Deus vai restaurar o seu casamento. Quando eu tinha 27 anos, o meu casamento já estava praticamente acabado. Mas Deus, ele entrou. Porque eu ouvi. Ele falava, não separa, não separa. Todas as vezes que eu ia num culto, e eu ia lá de vez em quando, cada 15 dias, cada 20 dias. Por quê? Quando eu e meu esposo, quando nós chocamos, quando nós nos confrontamos, que ele veio fazer cobranças, eu falei, vamos separar, eu não preciso mais de você, eu já sei andar sozinha, já ganho bem, ando bem, trabalho bem, vendo, tenho meu dinheiro, ganho mais do que você, tá bom, cada um vai viver a sua vida. O que o meu esposo fez? Correu para Jesus, ele foi direto para a fonte, ele foi chorar nos pés de Cristo,
E ele passou a orar e jejuar durante 5 meses, todos os dias pela minha vida. E com isso ele foi mudando durante esses 5, 6 meses, ele foi demonstrando fazer tudo novo, e ele foi mudando, deixou de passear, deixou de balada, passou a mudar. E começou a me enxergar novamente como nós éramos no início. E eu fui ficando, observando a mudança dele. E volta e meia eu ia no culto. E era uma igreja muito grande, eu sentava lá atrás. E parecia que só tinha eu lá dentro. Primeiro louvor que cantava, quando era assim, instantâneo. Cantava todos os louvores antes de terminar, cantava assim. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor neste seu complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem. E ali eu chorava grandemente, porque eu sentia que aquele louvor falava para mim. E depois que acabava, vinha o pastor pregar. Não pode largar, não pode isso. Deus construiu família. Nossa, eu ia embora chocada. E com isso Deus foi ganhando o meu coração. E ele foi me ensinando. E até que chegou um dia que Deus, ele deu um intimato na minha vida. A quem você vai servir? Não pode sentar na mesa de 2 senhores. Você tem que escolher um. E eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera para Deus, chorando grandemente. Eu sentei, eu não entendi a palavra, perguntei para a moça, mas o que você quis dizer? Eu não entendi. E ela me explicou que eu não podia servir aos 2 senhores. Eu tinha que servir a Deus ou eu tinha que ficar no mundo, nas minhas vontades, nos meus desejos, ou eu tinha que fazer o desejo de Deus e mudar o meu casamento. E eu me lembro que foi um choque essa palavra, e eu sentei no chão e chorei muito e falei para Deus, Deus, eu não quero o meu casamento, eu não quero o meu esposo, eu não quero a minha família, eu não quero nada disso, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Então eu vou ficar nesse casamento, mas eu preciso que o Senhor me muda. E eu chorei muito, eu falei para Deus, eu quero que o Senhor me muda, que o Senhor me transforma. Porque muitas vezes nós temos o hábito de pedir para Deus transformar o nosso esposo, transformar os nossos filhos, transformar a circunstância que acontece na nossa vida. Mas nós não pedimos para Deus nos transformar. Pede para Deus te transformar. Quando eu pedir para Deus me transformar, quando eu pedir para Deus mudar a minha vida, mudar o meu interior, tirar o meu sentimento, tirar as mágoas, tirar tudo, não foi fácil? Não foi. Foi longos anos. Foram em torno de uns 2 anos dormindo na mesma cama, comendo e bebendo na mesma mesa. Nós nunca discutimos, nós não tínhamos o hábito de discussão, nós não tínhamos o hábito de gritaria. Nós sempre nos tratamos muito bem, mas o amor tinha se esfriado, o amor tinha se escondido. Porque a palavra do Senhor diz que o amor tudo pode, tudo suporta. E ele não acaba. O meu amor, ele não tinha acabado. Ele estava aqui, ó, bem no cantinho, escondido, com aquelas mágoas, com as feridas, com as tristezas, com as rejeições, com os abandonos. Quando é seu aniversário? Ah, eu esqueci. Você não comprou presente? Ah, eu esqueci. Eu queria ir em tal lugar. Ah, hoje não vai dar. Então, assim, foram situações, Dia das Mães, eu esqueci, Dia dos Namorados, nem lembrei. Então, foram essas situações que acabou trazendo uma casca que encobriu o meu amor. Mas ele está lá. Você pode dizer, olhar para o seu marido e você dizer assim, mas eu não amo mais ele. Não, você ama sim. O amor está aqui escondido. Ele simplesmente tem alguma casca que está escondendo o seu sentimento.
Pode ser da mágoa, do desânimo, da tristeza, da rejeição, de uma palavra mal falada. E eu pedi para Deus me limpar. E foi um processo e eu deixei Deus me limpar. E Deus me limpou. E hoje nós estamos casados há 36 anos. E com isso, nós estamos aconselhando casais. Quantos casaizinhos que chegam até nós com 4, 3 anos de casado, 2 anos, 7 anos é o caos. Parece que existe uma maldição dos 7 anos. Você passou dos 7 anos, você passa. Não é mentira do inimigo. Há sim dificuldades, há muitas dificuldades, só que simplesmente você tem que sentar, se ajustar, confrontar, mostrar, sabe? Um momento assim, mostrar um para o outro o que você falou, o que você fez, por que eu me entristeci, um pedir desculpa, um pedir perdão, um ceder mais, um fazer mais para o outro. E com isso Deus foi nos limpando. E hoje Deus tem nos ensinado a sarar casamentos, a ensinar jovens casadas, a ensinar elas a como gostar do seu lar, como tratar bem a sua casa. Eu ensino muito as mães como educar os seus filhos, como colocar os filhos para fazer serviço. Ai, pastora, não, eles não são hóspedes, a sua casa não é pensão, vocês é uma família. Vamos, você lava a louça, você varre o chão, eu vou pôr a mesa, eu lavo a louça, você enxuga a louça. E com isso, eu sempre trago, ensino eles a estarem em harmonia, ensino o pai a sentar, ensino o pai a conversar, faço muitos jantares de aniversário, de casamento, faço muita festa de casamento, faço muitas bodas. Esses dias mesmo eu fiz a minha boda de cedro. Aí o que eu fiz? Juntei todos os casais de dentro da igreja e cada um fez a sua boda. Eu tinha pessoas que estavam fazendo 49 anos de casado, eu tinha pessoas que estavam fazendo 25 naquele mês. Aí eu procurei pôr a decoração de 25 anos, cada um eu coloquei a sua mesa em cima da sua decoração, e ali nós fizemos uma cerimônia linda. E nós temos ontem mesmo, essa semana mesmo, ontem não, essa semana nós tivemos pessoas testemunhando que não ia e que resolveram ir, né? Que não tinha nem aliança devido à mágoa. E o esposo foi, comprou aliança e ali foi feito novamente o casamento, os votos. E ela fala, pastora, o meu casamento ela não é de 49 anos atrás. O meu casamento é do dia que vocês fizeram a cerimônia até hoje. Então, assim, talvez você tenha tudo para dar errado. Mas se você começar a buscar Deus, se você começar a ouvir Deus, você vai ver que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida. Deus mudou a história de Radassa e ela foi uma jovem que reinou, ela foi escolhida como rainha e ela ajudou o seu povo. E Deus, Ele me escolheu e Ele te escolheu. E hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para você, dizendo, não desista. Simplesmente ouve, não anda nos seus caminhos, não anda na sua vontade, não faça aquilo que você quer, faça aquilo que Deus quer. Quando nós fazemos aquilo que Deus tem para nós, quando nós cumprimos o que Deus quer para a nossa vida, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém, gente? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Mas eu vou orar por você antes. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho te dar todo louvor. Venho te agradecer por essa vida que está aqui comigo. Deus, eu não conheço o coração, eu não conheço os pensamentos, eu não conheço a situação dela, mas o Senhor conhece. Por isso, Espírito Santo, vá dentro do coração, cuida deles, restaura, renova. Se tem algum casamento, ó Deus, que aqui tem mágoa, o Senhor ensina a eles, Deus, a perdoar. Traga a unção do perdão, traga a unção da libertação, traga a unção da multiplicação, traga o amor. Porque o amor, ó Deus, ele nunca morre. Tira a casca de ferida, tira, Senhor, a tristeza.
Tira, Senhor, a angústia, tira os medos e levanta essa família, levanta esse casamento, levanta, Senhor, essa pessoa, tira os medos e as inseguranças, tira os traumas, em nome de Jesus. Eu te dou louvores, eu te glorifico, eu te agradeço e te peço, fica conosco, cuida de cada um. Em nome de Jesus, seja com a nossa cidade, seja com aqueles que vão trabalhar, coloca anjos guardando, coloca anjos protegendo, renova, restaura, traga uma unção de cura, traga uma unção de cura na nossa nação, traga uma unção de cura, Senhor, para as nossas famílias, traga, Senhor, cura, porque nós precisamos de cura, em nome de Jesus, tá? Beijo no coração, fica com Deus. Fica até o fim, sei que hoje é uma palavra longa, mas fica até o fim, compartilhe com um amigo e Deus te abençoe. Se inscreva, faça comentário e dá um like aí, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe.